Então vamos analisar diagramas eutéticos simples. Só lembrar vocês que essas duas curvas aqui foram geradas por essas equações aqui e que, digamos assim, a equação funciona quando você tem soluções ideais, né? Na prática, os diagramas de fase são determinados, digamos assim, por análise térmica, né? Esse tipo de diagrama de fase. Então vamos ver aqui um diagrama eutético simples. Novamente, a videoaula é 150% baseada no livro de Fundamentos de Físico-Química de Castellan, né? 150% é um certo exagero, né? Mas só para dar um crédito aí de maneira talvez um pouco exagerada. Bom, então nós temos aqui um diagrama aqui com um único ponto eutético, né? Então um diagrama eutético simples, né? Então o sistema chumbo-antimônio, que tem esse diagrama eutético. Aqui você tem antimônio, antimônio puro, e aqui você tem chumbo puro. Antimônio, chumbo, né? Antimônio puro, chumbo puro. Repare só que a temperatura de fusão do antimônio puro é 631 graus Celsius. A temperatura de fusão do chumbo puro é 327 graus Celsius, né? Bom, essa região aqui rotulada pela letra L significa líquido, né? Então aqui você tem uma solução líquida. A temperatura é tão alta que o sólido não existe nessa temperatura, né? SB e PB significam antimônio e chumbo sólidos puros, né? Repare aqui que a temperatura eutética é esta aqui, ó. Deixa eu mudar a cor da minha canetinha. Cor rosa. Temperatura eutética é 246 graus Celsius e a composição eutética corresponde a uma fração molar de chumbo de 87%, né? 0,87, né? Então a composição eutética é bastante rica em chumbo, né? Então aqui TE, temperatura eutética, XE, composição eutética, né? Então vamos lá, seguindo o roteiro do Castellan, né? Vamos analisar isso aqui, né? Primeiro vamos fazer uma análise, digamos assim, sobre o comportamento isotérmico do sistema na temperatura de 300 graus Celsius. Então aqui você tem a temperatura de 300 graus Celsius. Nós vamos analisar o que acontece quando você sai de A e vai até G, né? O que nós temos aí, né? Então vamos fazer essa análise do comportamento nessa temperatura de 300 graus Celsius. Então o ponto A representa simplesmente o antimônio sólido puro a 300 graus Celsius. Suponha que seja adicionada uma pequena quantidade de chumbo ao sistema, de tal forma que a composição global do sistema seja B. Bom, o que vai acontecer é que esse ponto B encontra-se na região onde você tem aqui antimônio mais líquido. Então, o antimônio sólido coexiste com um líquido de composição C. Essa é a composição do líquido. Então, o que aconteceu? Você adicionou chumbo pulverizado ao antimônio pulverizado e esse chumbo simplesmente derreteu, se tornou líquido, formando uma solução de chumbo e antimônio. Possivelmente, como esse B está muito próximo aqui à esquerda, o líquido nem sequer era visível, né? Vocês conhecem a regra da alavanca, né? E a regra da alavanca mostra que a quantidade relativa na fase líquida presente no ponto B é bastante pequena, né? Talvez o líquido não seja visível, né? Com a adição de mais chumbo,
o chumbo continua a derreter e se dissolver e dissolver mais antimônio para formar essa solução de composição C. Enquanto isso, a composição global do sistema se move de B até C. Então, o ponto C corresponde a uma solução saturada de antimônio em chumbo. Por que antimônio em chumbo? Porque agora o componente majoritário é chumbo. Então é como se o chumbo fosse o solvente. Tem uma solução saturada de antimônio em chumbo. Bom, a adição de mais chumbo simplesmente dilui essa solução e você passa aqui de C para D. Então, em D você tem uma solução saturada com chumbo. Então, em D a solução está saturada com chumbo. A adição de mais chumbo não produz alterações. Se você tivesse alcançado esse ponto D a partir do chumbo, adicionando pequenas quantidades de antimônio, você concluiria que o antimônio, ao ser adicionado em pequenas quantidades ao chumbo, se dissolveria a 330 graus abaixo do seu ponto de fusão. O ponto de fusão do antimônio puro é 631. Se você parte aqui de chumbo sólido, nesse ponto G, e vai adicionando pequenas quantidades de antimônio, o antimônio vai, a composição do sistema vai para F aqui, onde você tem chumbo sólido em equilíbrio com a solução líquida, né? A solução líquida é composta por majoritariamente chumbo, mas pequenas quantidades de antimônio. Então, isso indica que o antimônio consegue fundir nessa situação numa temperatura 330 graus abaixo do ponto de fusão. E o chumbo, como se diz aqui, o chumbo dissolvido é o suficiente para formar essa solução em D. Bom, vejamos o que mais nós temos. Agora vamos tratar de uma linha de composição constante. Então, a gente fez aqui a análise do comportamento isotérmico desse diagrama. Agora vamos pensar aqui numa linha de composição constante. Então, essa linha recebe o nome de isopleta. Então, eu vou escrever aqui um nome diferente, apesar de eu ter uma tia com esse nome. Brincadeirinha. Meu avô não tinha conhecimentos de química. Então, isopleta. Mas eu acho um nome bonito, né? Então, isopleta é uma linha de composição constante. Tipo, aqui você tem a composição global constante do sistema e aqui você tem uma isopleta. Então, nós vamos analisar essa linha de composição constante chamada isopleta, como varia aqui, digamos, o sistema à medida que você passa de H até K, do ponto H até K. Bom, em H o sistema está totalmente líquido, né? À medida que o sistema esfria, então você imagina que tem retirada de calor do sistema. À medida que o sistema esfria, o antimônio sólido vai aparecer na temperatura TI, aqui, no ponto I. Então aqui você tem a temperatura de solidificação para o antimônio nesta composição. Bom, à medida que o antimônio cristaliza, o líquido saturado torna-se mais rico em chumbo e a composição da fase líquida move-se ao longo aqui desta curva aqui, que eu estou pintando em azul, espero que vocês estejam vendo, né? Bom, quando a temperatura chega em J, além de ter precipitado bastante antimônio, essa temperatura J corresponde à composição eutética, que também está saturada em relação ao chumbo. Então o chumbo começa a precipitar. Bom, a temperatura permanece constante, né? A composição de temperatura eutética, né? Então a temperatura permanece constante. Você vai ter três fases em equilíbrio: a fase líquida, o chumbo e o antimônio sólidos. A quantidade de líquido diminui e as quantidades de chumbo e sólido aumentam. Finalmente,
quando todo o líquido se solidifica, a temperatura dos dois sólidos misturados diminui rapidamente em torno da linha JK. Então, o comportamento do sistema, pensando assim na isopleta, numa situação em que você reduz a temperatura. Bom, mas e se o processo for realizado no sentido inverso, né? Então, se o processo for feito ao contrário, aquecendo uma mistura de chumbo sólido e antimônio sólido com essa composição global K, o estado se move ao longo desse segmento de reta, chegando aqui em J. Então, no ponto J é formado um líquido com a composição eutética. A gente observa que o líquido formado tem composição diferente da mistura sólida, então o sistema é invariante, e então a temperatura permanece em 246, que é a temperatura eutética, até que todo o chumbo derreta. Como o líquido era mais rico em chumbo do que a mistura original, o chumbo derrete completamente, deixando um resíduo de antimônio. Na verdade, o chumbo derrete. Depois que o chumbo derrete, a temperatura aumenta e o antimônio que derrete faz com que a composição mude. A composição da solução muda de E para I. Bom, o ponto eutético, ele do grego quer dizer facilmente derretido. Ele recebe esse nome pelo fato de a composição eutética ter um ponto de fusão mais baixo em relação aos sólidos puros. É o que você vê aqui, ó. O chumbo funde a 327, o antimônio a 631 e a temperatura eutética é 246. Ela funde uma temperatura mais baixa em relação aos sólidos que constituem a mistura, né? Então, a mistura eutética derrete numa temperatura eutética para formar um líquido da mesma composição. A mistura eutética foi originalmente considerada como um composto. Bom, teria mais alguma coisa para falar sobre isso? Bom, se pode dizer que se você partir aqui do líquido de composição eutética e for baixando a temperatura até a temperatura eutética, começa então numa temperatura constante a solidificar o chumbo e o antimônio. E você vai ter, digamos, ao nível macroscópico um sistema homogêneo, mas ao nível microscópico é possível ver os cristalzinhos de chumbo e antimônio, digamos assim, dispersos neste sólido. Bom, próxima aula vamos tratar de análise térmica. Então,